Seja bem-vindo ao canal de jogos do Grêmio da Arquibancada. Nesse vídeo teremos Grêmio 1, Santo André 0, pela Série B no Estádio Olímpico no dia 25 de junho de 2005 às 16 horas. Essa é uma série de jogos que eu estou postando do Grêmio da Arquibancada, com as primeiras partidas que eu levei uma câmera para registrar as fotos e vídeos, ao mesmo tempo que eu escrevia resenhas no blog que eu mantinha na época. Isso servia para documentar as minhas recordações e lembranças de cada jogo que eu assistia presencialmente. E agora eu encontrei esse formato de colocar as fotos e vídeos e acrescentar os comentários a partir das resenhas que eu escrevia na época. Então, antes do jogo contra o Santo André, os antecedentes não eram muito animadores. No fim de semana anterior, o Grêmio tinha sido goleado pelo Anapolina por 4-0. O Mário Sérgio, que era o diretor de futebol, foi demitido durante a semana. Se a gente for lembrar, o Mário Sérgio foi muito importante para montar o elenco que começou no ano de 2005 e ajudou também na questão com o Anderson para renovação de contrato, para manutenção dele para o ano de 2005. Mas era um momento de instabilidade. O Mano Menezes estava com o cargo ameaçado. Essa derrota de 4-0 foi muito dura. Além disso, o caso ISL estava chegando às vias judiciais, através de uma denúncia promovida pelo Ministério Público. Se a gente for lembrar, a ISL fez uma parceria com o Grêmio lá no início dos anos 2000 para formar um time muito competitivo de futebol. E, de fato, foram contratados jogadores muito importantes, como o Zinho, o Amato, o Astrada. O técnico era o Emerson Leão e o Grêmio ainda tinha o Ronaldinho Gaúcho. Só que esse time não engrenou no início e o Leão foi demitido para a entrada do Antônio Lopes. Lembro que quando o Leão foi demitido, ele escreveu em algum quadro no vestiário do Grêmio, dizendo assim, boa sorte ao próximo treinador, alguma coisa assim. E realmente o Antônio Lopes teve uma sorte melhor, mas o título só veio no ano seguinte, em 2001, com a Copa do Brasil, já na época do Tite. Em 2002 o Grêmio chegou nas semifinais da Libertadores e foi desclassificado pelo Olímpia nos pênaltis, aqui no Estádio Olímpico. Esse jogo eu não estava presencialmente, eu acompanhei pelo rádio. Mas muitos jogos do ano de 2000 eu acompanhei presencialmente. Claro, tinha toda uma expectativa com essa parceria da ISL, com muitas contratações de jogadores de peso, que parecia que o time ia ser imbatível. Então, naquele ano de 2000, eu lembro que teve muitas competições paralelas e amistosos. Eu lembro que o Astrada demorou muito para se firmar. Ele era um jogador que veio do River Plate como capitão, como uma lenda do River Plate. Mas aqui ele demorou muito para se firmar como volante do Grêmio. Talvez tenha tido muita dificuldade de adaptação com o país e com o futebol. Outro argentino que veio foi o Amato, que veio para ser artilheiro, e outro que também demorou para engrenar, mas ele fez gols e eu lembro dele comemorar com muita euforia, e eu realmente torcia para que ele desse certo. Também é dessa época o Paulo Nunes, que daí já estava retornando, mais em fim de carreira, não teve aquele desempenho que a gente estava esperando lá dos anos 90. Um cara que já estava no radar era o Tinga, que era um jogador da base do Grêmio, mas que ele costumava ser emprestado para passar temporadas em outros times. Acho que ele foi pro Botafogo, ele jogou no Japão, no Kawasaki, e parece que adiantou porque ele ganhou muita experiência, muita cancha, e depois ele foi fundamental quando ele voltou pro Grêmio, foi integrado ao grupo e foi fundamental nos títulos lá no início dos anos 2000. Esses caras acabaram não ficando muito tempo no Grêmio, questão de um ano, acho que o Astrada já voltou pra Argentina, e o Amato também, que tinha vindo do Rangers, e aí depois ele conseguiu ser vendido para o Betis. Mesma coisa com o Paulo Nunes, que já no início de 2001 foi para o Corinthians. Fábio Baiano também foi um cara marcante que apareceu nessa época. O próprio Zinho, o Anderson Lima e o Ronaldinho Gaúcho, que então já era o grande astro do nosso time. O Ronaldinho em 2000 já estava participando da seleção brasileira, que ele estreou em 99 naquele jogo contra a Venezuela na Copa América. E com o Ronaldinho tinha toda uma questão de renovação de contrato, de propostas para o exterior, porque o caminho natural dele era realmente sair do Grêmio e jogar na Europa. E foi por volta dessa época, aí lá em 2000, que o presidente, o Guerreiro, mandou botar uma faixa dizendo não vendemos nossos craques, bem na entrada do Estádio Olímpico. E aí teve toda aquela função em 2001, 2002, a questão do Ronaldinho saindo para o Paris Saint-Germain, num caso que ficou emblemático, do cuidado que os clubes tinham que ter com os jogadores em fim de contrato ou em vias de finalizar o contrato, porque os clubes contavam com a venda dos jogadores para a Europa para
reforçar o caixa. E no caso do Ronaldinho, era intuitivo que se pensasse que o Grêmio conseguiria vender ele por um valor importante, mas acabou não sendo o caso. Então, o reflexo disso, a gente viu lá com o Anderson, todo aquele cuidado de manter o contrato com o jogador e depois a negociação com a venda para ele jogar em Portugal. Não lembro muito bem dessa época de jogos específicos que eu tenha acompanhado presencialmente, mas eu lembro muito bem do Astrada em campo e do Amato fazendo gol e comemorando. Então, certamente eu estava lá. E depois, na campanha da Libertadores de 2002, eu lembro de acompanhar os jogos com os meus colegas da faculdade, uns jogos noturnos bem difíceis, que o Grêmio acabava saindo vencedor. Depois teve a falência da ISL, então aí começou uma série de dificuldades do Grêmio, que certamente contribuiu nos anos seguintes para o rebaixamento. Primeiro uma quase queda em 2003, no ano do centenário, e depois com a queda efetiva em 2004. Foram 2 anos de muito pouco futebol. E agora também a memória já não ajuda tanto, e nem acho que a imprensa na época tinha tanto acesso a dados como hoje em dia, mas é certo que o Grêmio acabou tendo muitas dívidas no âmbito da Justiça do Trabalho. Se chamou que o Grêmio tinha uma folha paralela, além da folha dos jogadores com contrato em vigor, tinha ainda uma outra que se chamava folha paralela com as despesas, essas da Justiça do Trabalho e outras dívidas que o Grêmio tinha com bancos e empréstimos e tudo. Isso aí só foi equacionado muito tempo depois, acho até que na gestão do presidente Fábio Koff. Então, voltando agora para 2005, para o jogo do Grêmio contra o Santo André, uma das coisas mais importantes desse jogo foi a estreia do Sandro Goiano, que tinha sido recém-contratado, e ele entrou no lugar do Douglas Silva, que estava machucado e tinha restrições por questões de disciplina. Além dele, estreou também o Luiz Fernando, mas esse eu não lembro muito bem. O Sandro Goiano, pelo contrário, foi um jogador símbolo dessa época e acho que foi um dos caras mais importantes nesse período, que ajudou o Grêmio a se encontrar em campo. Foi uma liderança que se impôs logo de cara. Tanto é que ele continuou para outra temporada. O Sandro Goiano tinha um espírito guerreiro e a gente se sentia muito bem representado por ele em campo. Nesse jogo contra o Santo André, o primeiro tempo foi muito nervoso e a torcida demonstrou isso e transmitiu para os jogadores em campo. Mas não era de graça, porque as atuações do Raoni e do Jacozinho, que era o Marco Aurélio, estavam muito ruins. O Raoni errou os passes pelo lado esquerdo e ele estava sendo muito acionado, ao contrário do Patrício, que estava indo bem, mas não recebeu tantas oportunidades. O Jacozinho era o camisa 10 do time, uma espécie de dono do time, cobrou e errou todas as bolas paradas do Grêmio. Todas as faltas na entrada da área e escanteios. O Luiz Fernando, que estava estreando, até que aparecia para receber a bola no meio-campo, mas a bola não era passada para ele. Até que ele recebeu passes e começou a errar as jogadas. E numa jogada meio bizonha ele foi vaiado. E deu para notar que ele sentiu as vaias da torcida. Fez um gesto constrangido de desculpas pro pessoal. Então, no intervalo, a sensação era de que pelo menos a gente não tinha tomado gol. No segundo tempo, o time voltou muito melhor. Parecia que era outro jogo. O Scalona voltou no lugar do contestado Raoni e jogou muito mais. A diferença entre as atuações foi muito grande. E o Sandro Goiano se mostrou uma excelente contratação. Aos 15 minutos, o Luiz Fernando fez o gol numa cobrança de falta ensaiada. A partir daí, o time ganhou confiança. O Santo André jogou muito pouco e foi muito bem contido pela defesa do Grêmio. O Nunes, como volante, foi perfeito. O Bruno, na minha opinião, foi o melhor em campo. Fábio Bala entrou, como ele sempre tem entrado, e errou um gol feito, como ele sempre tem errado. E nessa partida, o Fábio Bala teve mais vezes a posse de bola. Então, ele teve mais oportunidades para errar. Então, na nossa opinião, se o Mano tinha visto o mesmo jogo que a gente, o Raoni e o Fábio Bala não entravam mais no time. Nesse dia, o Grêmio foi a campo, então, com Galato, Patrício, Domingos, Marcelo Oliveira e Raoni, depois Scalona, Sandro Goiano, Nunes, Bruno, Luiz Fernando, depois Marcel, Osmar e Marco Aurélio, depois Fábio Bala, técnico Mano Menezes. Santo André tinha Júlio César, Valdomiro, Dedimar, Diego Padilha, Alexandre, Marquinhos, Ramalho, Rafinha e Galego, depois Edmilson, Rodrigão, depois Jax e Sandro Gaúcho. Técnico era o Sérgio Soares. Os cartões amarelos foram do Marcelo Oliveira, Fábio Bala, Bruno, Marcel e Marco Aurélio pelo lado do Grêmio, Valdomiro, Diego Padilha, Marquinhos e Ramalho pelo lado do Santo André. Teve uma expulsão do Valdomiro, também pelo Santo André. O árbitro era Mauro Lima, de Santa Catarina. Agora eu queria agradecer aos mais de 3.700 inscritos do canal.
Agradecer ao pessoal que está acompanhando esses vídeos de jogos do Grêmio da Arquibancada, os jogos mais antigos, desde 2005. E convidar quem estiver assistindo o vídeo até agora que nos comentários registre ali se estava no jogo, se lembra dessa época, se acompanhava os jogos no Estádio Olímpico, ou se pelo contrário nunca assistiu o jogo no Estádio Olímpico, se não, naquela época ainda não acompanhava os jogos presencialmente. Acho que fica bacana cada um contribuindo com as suas recordações e lembranças, ou dúvidas quanto à época, quanto às coisas que aconteciam no Grêmio, lá nos anos 2000 e no Estádio Olímpico. Acho que hoje em dia tem muito conteúdo na internet aí sobre o dia a dia atual do Grêmio. Agora a gente está em maio de 2023, mas eu sinto falta de um conteúdo também que aborde assuntos mais antigos da época do Grêmio. Eu tenho, por exemplo, muita curiosidade sobre os anos de 81, 83, que coincide quando eu comecei a acompanhar o futebol do Grêmio. Então, certamente eu acompanharia conteúdos que contestam episódios da história do Grêmio, como a Batalha de La Plata, que a gente já conhece bastante, mas é um tipo de episódio que eu acompanharia. Ou então a final da Libertadores de 84, que eu nunca entendi por que o Grêmio perdeu essa Libertadores. Enfim, são devaneios meus aí. Já estamos finalizando o vídeo e mais uma vez eu quero agradecer todas as visualizações e comentários e as inscrições que dão muita força para o canal. Então esse foi Grêmio 1, Santo André 0 pela Série B no Estádio Olímpico no dia 25 de junho de 2005 às 16 horas. Esse dia estava 19 graus. Um abraço e até o próximo.